se me permitirem agora, que também gostava de colocar algumas questões enquanto deputada do PCP. E vou colocá-las de uma forma muito sintética, e começando pela sua intervenção e a opinião que aqui nos trouxe de que os estudos observacionais, peço desculpa, observacionais, não deveriam estar incluídos nos estudos clínicos. Isto remete-me para uma outra preocupação que tem vindo, de certa forma, aqui trazida. Não sei se... Eu gostava que pudesse, talvez, pormenorizar um pouco mais para eu perceber exatamente o que está aqui em cima da mesa, porque a verdade é que nós estamos perante uma lei, a análise que nós temos aqui feito, nós PCP, que nós temos feito em relação a esta lei, é de facto que ela tem um objeto que é muito abrangente, trata toda a investigação clínica, ou procura enquadrar toda a investigação clínica, mas depois no desenvolvimento do articulado acaba por centrar mais nos aspectos relativos aos ensaios clínicos. A questão que eu lhe gostaria de perguntar era se a sua observação e a sua opinião, de certa forma, tem a ver com isto, ou de facto se os estudos observacionais, na sua opinião, não são de todos, ou não devem ser todos enquadrados ao nível da investigação clínica, ou se era uma questão só de podermos aqui, de certa forma, com mais rigor, talvez, pode não ser com mais rigor ou com mais pormenor, colocar de facto e centrar ou não o âmbito depois da própria proposta de lei que está aqui em cima da mesa. Essa era uma primeira questão, mais de percepção também, para nós compreendermos melhor a sua opinião. Em relação ao Registro Nacional de Estudos Clínicos, o que eu gostaria de lhe perguntar, e nós considerando também que é aqui um aspecto de inovação, há questões que se colocam depois ao nível da informação e da acessibilidade depois que este registro deve ter ou não, e quem é que deve ter acesso e a que tipo de informação. O que eu gostaria de perguntar é se na sua reflexão, o que é que nos poderá dizer sobre isto, porque este é um aspecto que também nos tem preocupado, porque estamos a falar de questões sensíveis, não é? De informação sensível que deve ser protegida, mas que tem que se ter em conta pois, também os aspectos relacionados com a evolução do ponto de vista científico. E a última questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com, e foi logo com a sua primeira expressão, na sua intervenção, que disse que esta lei traz vários aspectos de melhoria. O que eu gostaria de perguntar era, com a proposta de lei que está em cima da mesa, e já agora se podia referir quais é que são esses aspectos de melhoria que considera, mas com a proposta de lei que está em cima da mesa, na sua opinião, ela tem os mecanismos que são necessários para que possamos desenvolver a investigação clínica no nosso país? Eu gostava de perceber isso, ou seja, gostava de perceber na sua opinião, naturalmente, porque coloca aqui alguns aspectos que considerou de limitação, coloca alguns aspectos que, na sua opinião, podiam vir a melhorar, mas a dúvida que temos, e porque temos tido também várias opiniões, e obviamente que este é um aspecto ao nível da investigação clínica que consideramos que é positivo e que devemos também desenvolver, obviamente tendo sempre presente a necessidade de salvaguardar, isso está implícito, mas nunca podemos esquecer a salvaguarda das pessoas que participam nestes ensaios, nestes estudos, mas gostaríamos de facto, na sua opinião, ter o seu ponto de vista sobre este aspecto, ou seja, com esta lei vamos ter condições para desenvolver a investigação clínica, ou há outros aspectos que não estão aqui contidos e que deveríamos também tomar atenção e que também contribuem para que esse desenvolvimento não se faça de uma forma satisfatória? Eram estas as questões que gostaria de colocar. Dou-lhe então a palavra para poder prestar os esclarecimentos e mais algum comentário que naturalmente lhe considerar pertinente.